Estamos no episódio especial Papo do Senac. Eu tô com a Lili e com a Jéssica, que são doutorandas em Biociência na Unirio e instrutoras do Senac RJ. Oi, meninas! Boa tarde. Oi, Manu, tudo bem? Tudo bom, gente? Obrigada por vocês terem vindo. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. E a gente Agradeço o convite. Imagina, a gente tá super feliz. E a gente tá super feliz também que a gente tá estreando com vocês esse cenário novo. Ai, muito lindo. Já amei. Confesso que estou ansiosa, estava super curiosa para saber como ia ficar. Hoje o nosso papo é sobre divulgação científica e relevância na era digital. E aí eu quero que vocês comecem o nosso papo explicando pra gente o que é divulgação científica. Então, divulgação científica é a gente falar sobre ciência para todo mundo. Então, é sair um pouco da comunidade acadêmica. A divulgação científica ela tem que ser numa linguagem clara, numa linguagem de acesso, para que todo mundo entenda. Porque, né, a ciência faz parte do todo. A ciência é uma forma da gente propor soluções para problemas do nosso dia a dia, né, da humanidade como um todo. Então, a gente precisa falar a ciência numa linguagem que chegue para todo mundo. Ah, legal. E aí, isso independe do tema? Independe do tema. A gente tem divulgação científica e onde a gente tem ciência. Então, a gente vai do geólogo, do biólogo marinho, até a área da saúde, que é onde a gente atua. E aí, lógico, eu sei que tem uma importância muito grande, que tem uma relevância muito grande, mas para vocês, qual que é a relevância da divulgação científica para a sociedade? A sociedade precisa entender que fazer saúde não é apenas ouvir, por exemplo, vizinhos, pessoas próximas, que já têm uma cultura, né? Na verdade, como a gente bem sabe, ciência não é o senso comum. Só que, na verdade, também o senso comum pode fazer parte da ciência, porque na busca pela verdade, a gente encontra também resultados do que muitas pessoas já fizeram no passado. E muitas vezes essa relevância ela é importante para disseminar conteúdos de saúde, para a saúde da população. Porque o não acesso da população ela é o que dificulta muitas pessoas a terem uma realidade de cuidar da saúde, tanto bucal, quanto diabetes, quanto saber o que é, né, ter um parto, ter um filho nas condições reais e necessárias para a saúde de uma criança. Isso tudo envolve essa relevância. Então, é muito importante divulgar de forma correta e de forma com que a ciência ande, né, de forma amigável e concreta, num resultado bom, a gente consiga trazer isso para a população. Eu ia falar também que eu acho que tem a relevância do compromisso com a verdade, né? Então, hoje a gente tem muita informação, mas a gente também tem muita desinformação. Então, a gente precisa combater a desinformação. A gente fala muito hoje de fake news. Então, quando você faz uma divulgação correta, né, vazada para todo mundo, você tende a diminuir essa desinformação. Aqui na iniciativa a gente tá junto nessa, né? Fazer essa divulgação científica para levar um acesso realmente e combater a fake news. Exato. E combater as notícias de WhatsApp, de Telegram, que a gente não sabe a procedência e pode afetar muita gente. A ciência ela é assim uma linguagem diferenciada, técnica, um pouco complicada para leigos, mas a gente tem o compromisso de levar a ciência para a população, de uma forma que as pessoas entendam e que chegue na casa das pessoas, porque a saúde ela precisa chegar junto com a informação. Então, esse compromisso também faz parte dessa trajetória da ciência. E aí eu vou já emendar na próxima pergunta, que essa divulgação científica é a mesma coisa do que a disseminação da ciência? Não. Confunde, né? A disseminação ela vem do fazer a ciência. Então, quando você tem ali um campo acadêmico, uma pesquisa que está acontecendo, né? Não necessariamente até no acadêmico, eu digo de nível superior, até a gente aqui, a nível técnico, consegue fazer também. Mas disseminar é você disseminar no meio científico mesmo. O comunicar, o divulgar,
É o que você falou, é o que a gente faz aqui. Você, como comunicólogo aqui, né, é você jogar para a sociedade uma linguagem que vai chegar para todo mundo. Não necessariamente só para o público que faz ciência, para o público em geral. Nós temos exemplo na época da pandemia, bem no início, quando as pessoas precisavam saber o que era vacina, porque é dificultoso você falar que uma vacina está sendo feita, tanto que foi disseminada uma vacina feita tão rápido, a gente precisava explicar qual era o processo para a pessoa entender que ela precisava se vacinar, né, quando foi a época de se vacinar, para ela precisar saber que aquilo ali vai ser bom para ela de alguma forma, né, que aquilo vai gerar prevenção e evitar mortes. E na época da pandemia a gente viu isso muito na prática, né, cartilhas, Sim, desenhos do próprio vírus da Covid. Sim. Isso é um belo exemplo do que a Jéssica falou. E aí, eu acho que entra um pouquinho também na educação profissional isso, né? A educação do técnico, do médico, né, profissional, e a divulgação científica estão juntos nisso, certo? Sim. Porque quando a gente pensa, né, no profissional, que é o profissional que faz a ciência, não basta só você fazer, o legal é você falar o que você faz, né? Para as pessoas entenderem até a importância da tua profissão. Então, quando a gente fala, por exemplo, do técnico de enfermagem, poxa, é a categoria que mais passa tempo com o paciente. É importante divulgar a importância dessa categoria, né? Que faz ciência ali na hora do banho, na hora de alimentar um paciente, na hora de posicionar ele num leito de hospital. Então, é uma profissão que está fazendo ciência, mas a gente tem que divulgar qual é a ciência que está se fazendo para entender como é primordial. E aí, como que vocês fazem isso digitalmente? Quais são os canais, as formas? Como que vocês chegam nas pessoas? Hoje a gente está muito nas redes sociais, né? E aí as redes sociais são uma aliada quando a gente pensa em comunicar. A gente tem vídeo, a gente tem o Instagram, a gente tem o podcast, alguém pode estar dirigindo agora e estar ouvindo aqui sobre ciência. Então, ela é uma aliada para a gente conseguir disseminar uma boa informação. E como vocês decidiram fazer isso, né? Essa divulgação científica de forma digital? E pode falar. Então, como você perguntou? Como? O porquê. Porque a gente precisa inovar, né? De acordo com globalização, com as formas de comunicação que também crescem, se desenvolvem. E as mídias digitais, elas conseguem chegar em todas as pessoas. Até mesmo aquelas que não têm 100% acesso, porque, por exemplo, quem mora na área rural tem filhos, tem netos que podem disseminar informações através de vídeos que foram incorporados ali nas mídias digitais. Então, a nossa escolha para alcançar mais pessoas, mais alunos, mais interessados no tema, são mesmo as mídias digitais. E aí envolve várias redes sociais. Antes era feito como? Antigamente. Ainda eu sei que era limitado, eu sei que é limitado que... Ainda se né? faz, e ainda se faz, isso que eu ia falar. E ainda, eu sei que é que era limitado e que a gente ainda tem essa outra forma, né, de fazer a divulgação, mas como é que vai esse... Nem primórdios, né, mas como que é feito anteriormente? Ainda assim existe, mas em menos escala, né, como as rádios, os jornais, algumas colunas em revistas que falam sobre saúde. Isso a gente ainda vê mais assim, antigamente era muito mais, né? A gente tinha ali o canal do doutor tal, da fulana de tal, que ele ensinava algo sobre saúde. Hoje não, hoje nós temos vários profissionais. Se você procurar nas mídias, nas redes sociais, você encontra ali, eu quero ouvir ela falar disso, eu quero ouvir enfermeira Jéssica, enfermeira Lilian falando sobre isso. O que eu acho bacana, assim, só para complementar, é que antes você era um pouco limitado ao que tinha. Então, você era limitado a ouvir sobre ciência no canal X, no telejornal X, no programa de domingo X. Você era limitado a ver no jornal de domingo X. Na banca de jornal tinha uma revista Y e Z que falava sobre ciência. Hoje, com a mídia digital, você, justamente o que a Lilian falou, escolhe até o segmento que você quer ouvir. Então, eu quero ouvir sobre saúde da diabetes, saúde da gestante, saúde de amamentação. Quero ouvir sobre nutrição, uma forma saudável de me alimentar.
Então, você escolhe também a sua linguagem, né? É o que for melhor para você, o horário que você vai consumir. Porque hoje em dia a gente, né, tá na correria, mas você pode consumir ouvindo no metrô, no transporte público. E antes você tinha que estar ali parado para consumir no momento que era determinado, né, pela empresa, enfim. Eu ia perguntar para vocês como o público tá se alimentando disso, mas eu acho que vocês já falaram. A gente pode escolher, a gente tem uma gama enorme. Sim. Você entra numa ferramenta, no Instagram, você coloca na busca, você fica até perdido. O que você vai seguir, o que você vai ver, outro né? dia eu fui buscar, assim, só para exemplificar, uma receita de um tapiovo, cara, tapioca com ovo. Aí eu falei, eu queria ver vídeo também, né? Eu escrevi na busca do Instagram, cara, apareceu 20 mil tapiovos, assim. Gente, não sabia nem que tinha tantas formas de fazer um tapiovo, sabe? Essa tapioca com ovo. É isso que eu queria. Eu só queria saber o que vai primeiro, o ovo ou a tapioca, sabe? Ou quanto mais de cada um. Exatamente. Eu acho que isso também diz muito na saúde quando as pessoas buscam informações e elas podem olhar e falar, essa pessoa, ela fala de uma forma mais verdadeira, mais científica, então eu vou por ela. Hoje as pessoas podem escolher isso. Né? Sim. Aquela profissional ali, ela já não fala de forma tão atual, ela está muito atrasada, então vou escolher outra. Tem essa facilidade de escolha nas mídias digitais, né? Sim. Como vocês têm visto os alunos nesse mercado? Criando perfil, se alimentando, né, de informações, passando essas informações para o público? Sim, e assim, tem tudo a ver com o aluno, né? Porque o aluno hoje, ainda mais quando a gente fala, por exemplo, Senac, que é um aluno um pouco mais jovem, claro que a gente tem os mais velhos também, mas hoje o público jovem é celular, é mídia digital, né, fazer mídia, fazer o story, fazer o vídeo, fazer o post. Então, é muito bacana isso, porque eles conseguem trazer o que eles aprendem em sala de aula e conseguem divulgar também na rede social. Então, por exemplo, a gente tem alguns alunos aqui no Senac, né, que pegam muito essa inovação, a atitude empreendedora, então eles aprendem na sala de aula como fazer uma lavagem correta de mãos. E aí eles usam isso para fazer uma conta no Instagram, ensinar as pessoas a lavar a mão corretamente. Então, isso é muito bacana. Você pega o aluno inovando, criando, empreendendo, né? E super atualizado na mídia digital. Isso deve ser legal, vocês verem isso. Nossa, muito. O olho chega a brilhar, assim, né? Que orgulho, exatamente. E de um assunto pode ser disseminado em vários conteúdos. Então, temos conteúdos aí para dar e vender. Exatamente. Bom, a gente falou, vocês falaram agora um pouquinho, né, com os alunos fazendo isso. E que realmente é uma geração TikTok, né? Tipo, que faz as dancinhas, né? Na época da pandemia tinha os que apontavam. Sim. Como que essa divulgação científica pode contribuir para eles? Eles vão na sala de aula, eles aprendem e vão para as redes sociais, mas eu acho que tem um pouco mais do que isso, né? Geração TikToker. Que virou uma geração, né? Gente. Acredito que o próprio aplicativo, ele pode contribuir para as pessoas que estão ali, que são a própria geração, né? Porque eles veem essa iniciativa e eles replicam essa informação. Então, eles vão replicar de uma forma correta, porque às vezes eles não são alunos, né, da saúde, às vezes não tem nenhum vínculo com a saúde. Mas como saúde é um assunto que é inerente a todos nós, a gente precisa disseminar da forma correta. E eles fazem de uma linguagem mais jovem também, né? Sim, uma linguagem colocando dancinhas, né, que são tão atuais hoje em dia. E eles podem receber essas informações para o compromisso com a própria saúde deles e também transformar isso em um conteúdo que eles possam replicar e também alcançar aí mais pessoas ainda. E é engraçado que são pessoas super jovens, né? Eu acho que a gente tinha um pouco de preconceito logo que começou. Imagina, Sim. Essa criança fazendo dancinha, a gente vai ouvir, né? E eu acho que agora eles cresceram e mostraram que eles podem também passar essas informações, que eles estão atualizados, mais atualizados do que muita gente. Muito. Né? E aí tem as diferenças das gerações, né? Dos veteranos, tem os baby boomers, a X, Y, Z, e que cada um está se apropriando de uma forma. E aí,
como é que vocês veem essas diferenças da divulgação científica nas mídias sociais dessas gerações? Vocês acham que tem diferença? Vocês acham que não tem? Que tá igual? O que vocês acham? Essa coisa boomer, X, Y, eu uso muito 40, 50, 60, 70. Se for na nomenclatura, eu me perco, assim. Mas acho que a gente consegue perceber conversando mesmo com as pessoas, né? Então, a forma como minha avó consome, minha mãe consome, meus alunos consomem, são formas completamente diferentes. Então, por exemplo, tem vó ainda que gosta de ver o telejornal. E a forma de consumir divulgação científica vai ser ali. Vai mudar. Exatamente. Agora, por exemplo, eu tenho minha mãe, que é uma pessoa que começou consumindo ciência no telejornal, mas hoje ela já tem a rede social e ela já consome de uma forma assim. Minha mãe aprendeu no Instagram que não pode usar borra de café em queimadura. Porque onde ela nasceu, ela aprendeu que se fazia isso. É? Exatamente. Vocês viram que eu parei, né? Interior, né? Se colocava borra de café, porque vai absorver queimadura, sei lá, que loucura. Nossa, era pasta de dentes. Era pasta de dente. O chá nas feridas das pernas. Nossa, tem tanta coisa, né? E hoje ela fala, não, porque eu vi que você postou, que não pode, que não sei o quê. E eu mostrei pra fulana, e mostrei pra ciclana. Que vai que a Lilian falou, né? E às vezes você não tá tão ligado, mas você mostra um filho, um neto, mostra uma avó, e mostra, enfim, pra um pai, né? Então, acho que ela chega mesmo não chegando diretamente à rede social, chega indiretamente. E eu acho que essa geração da sua mãe, da minha mãe, elas... É horrível falar essa palavra, mas eu acho que é essa palavra que resume. São mais influenciáveis com as redes sociais do que, acho que a nossa geração. Vocês são mais novas do que eu, mas eu acho que a gente está mais ou menos na mesma escala aí. Que eu não vejo vídeo com som no Instagram, não vejo. Sim. A minha mãe já vê e a casa inteira ouve junto, né? Ai, isso me dá um pânico. Ai, mãe, não quero ouvir. Você é a única pessoa que ouve o que a pessoa está falando. E eu acho legal isso, porque muda um pouco, né? A forma. E a forma no Instagram, no TikTok. Elas não consumem TikTok, mas nessas redes sociais é muito mais direto, né, do que no telejornal, num jornal impresso, numa revista. Sim. E facilmente chega, né, aos celulares, transmissão de vídeo, um vídeo vai de celular para outro. Esse é o ruim da informação errada também, que ela também pode chegar muito rápido. E aí onde a gente tem que, como você falou de influenciáveis, hoje a gente consegue, nossa geração, discernir melhor o que está mais pro lado do certo e o que está mais pro lado do errado. Porque nós já vemos que o certo, ele tá ali ligado a uma ciência, a uma divulgação científica. Então, ele tem um lado de fazer uma verdade. Enquanto a geração passada, que talvez seja mais influenciável por isso, eles não conseguem entender. Eles podem ver um vídeo e falar, passou por aqui, tá ok. Se fulano tá falando, recebi da sua tia no Instagram, exatamente, no WhatsApp. A sua tia não é de mentira. Exatamente. Mas o que ela falou. Isso tem um fundamento, né? E é importante a gente lembrar, né? Para não julgar, mas mostrar de forma certa como que a gente pode divulgar. E como que vocês combatem essa barreira? Porque é uma dificuldade, né? Como vocês falam? Pô, não ouve a tia no WhatsApp, no grupo da família do WhatsApp, e ouve aqui. Como que mostrar que você, né, que... não, vocês, eu digo, né, de forma ampla, né? Mas como mostrar que está falando a verdade? Um jogo de cintura com comunicação. Da forma como a gente atende mesmo, né? Que a nossa formação enfermagem, ela tem um lado humanizado muito grande. Então, a gente explora bem essa comunicação. Então, a gente precisa explicar para aquela pessoa que a gente já tem noção que ela não teve acesso suficiente, que aquela informação não foi, por exemplo, validada. Mas eu vou utilizar essa palavra, né? A gente vai utilizar. Para chegar até isso, foram necessários várias pessoas passar por isso. Então, hoje você entende que passar essa pomada, por exemplo, nessa ferida, vai ser muito mais danoso do que se você
ir por um caminho mais curto, que é passar A outra. só Ou uma não passa outra, nada. ou só passa fechar nada. com soro fisiológico, dependendo do caso. Que às É. vezes as pessoas inventam várias coisas quando na verdade não precisa e acabam até gastando mais. Então a gente sempre vai por esse lado na saúde, pela comunicação efetiva, uma escuta qualificada, que é inerente da enfermagem. E uma coisa que eu falo muito também, quando minha mãe fala, alguém falou, eu recebi, é assim, tá, mas quem falou? Quando a gente fala da divulgação científica, você tem que saber também quem é esse divulgador, né? Porque ele tem que ter uma base para falar o que ele está falando, né? Ele tem que, enfim, ter uma formação. Então, assim, você fala, mas foi um médico da Fiocruz, exemplo. Tá, qual o nome dele? Se ele não fala o nome dele, já não faz sentido. Eu posso gravar um áudio e dizer que eu sou presidente da NASA. E aí? Entendeu? Então, assim, sempre verificar quem está falando, né? Verificar a fonte, de Exato. onde saiu aquela informação Exatamente. que está passando. Essa é uma grande característica dos profissionais de saúde que fazem ciência, né? Ter essa responsabilidade social. E essa eu acho que é uma grande dificuldade, né? De você verificar a fonte, ver de onde que sai, quem que tá falando, né? Quem que tá falando. Vocês veem outras barreiras, outras dificuldades dessa divulgação digital? Eu sinto muita resistência, como a gente estava falando das gerações, né? Da geração mais velha, um pouco mais conservadora. Então, assim, não, isso tá só na rede social. Por mais que fulano fale que é isso, que é aquilo, eu acredito que tá só no jornal, só no livro, só que, assim, a ciência, ela também acompanha muito a inovação. Então, às vezes, um estudo com um super achado científico vai sair primeiro na rede social antes de sair numa televisão. Então, Exemplo assim, das vacinas. Exemplo das vacinas. Então, e isso traz um exemplo muito grande, assim, que a amamentação cruzada. Gente, não pode beber. Ele tem que ser amamentado pela própria mãe. Se não puder amamentar, vai utilizar de outros estímulos, outras fórmulas. Mas, assim, isso aconteceu muito. Teve uma época em 2017 que foi... eu amamentei, eu dei mamar pro filho do outro. Isso não pode. Não, acontecia isso antigamente. Meu pai foi amamentado pela tia. Exatamente. Ama de Pode leite, não, essas não coisas. aconteceu nada, minha filha não morreu, meu filho não morreu, mas assim, pode acontecer algo muito danoso, muito grave, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Então, isso pode trazer várias doenças. Então, até um recado que eu gostaria de dar. Não façam amamentação cruzada, porque isso pode gerar danos para a saúde do bebê. Então, cada indivíduo, ele cresce de uma forma, ele tem um organismo, por mais que estejamos na mesma anatomia, mas somos diferentes, só temos particularidades. Então, para não acrescentar aí doenças, condições crônicas, agravos maiores e danos, a gente pode fazer diferente do que fizeram no passado. No passado era bem comum. Mudando um pouquinho de assunto, mas no passado eu sei que era bem comum É isso. muito comum. É a falta de informação. Exatamente. Por isso a importância de divulgar. Exatamente. Por isso que é importante. É uma barreira muito grande também, as pessoas que não deixam de lado, né? Com a informação passada. E aí, como que vocês enxergam o futuro dessa divulgação científica? Olha, eu acho que só vai aprofundar, sabe? Só vai realmente evoluir, porque não dá mais para fugir. Falo isso, por exemplo, com os meus pais. Hoje a gente está na área digital, né? A gente consome digital o tempo inteiro. A gente consome digital para estudar, para lazer, para buscar onde tem um café para eu tomar aqui próximo. A gente está no digital o tempo inteiro. Então, assim, eu acho bacana da divulgação na rede digital é isso, porque a tendência é chegar para todos. E a tendência é chegar de uma forma rápida e a qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, o estudo que a gente pode fazer aqui, ele pode chegar nesse mesmo momento para quem está lá na China. Então, como vocês falaram, vamos lá. A vacina foi assim. Uma coisa foi super rápido. A gente nunca viu uma vacina... Quer dizer, que a gente tenha conhecimento tão rápido, né? Ter sido industrializado e distribuído tão rapidamente. A pandemia é a mesma coisa. A gente nunca imagina. A gente teve outras doenças que foram graves também, mas que a gente não teve
a gente teve muita pouca informação logo no começo, Sim. né? A gente sabia que a gente teve a diferença, de novembro, dezembro de Nossa, 2019 muito. para fevereiro de 2020, era absurda essa diferença. E eu não conheço nenhuma doença, alguma pandemia que a gente teve, que foi divulgado assim. Dessa forma. Exatamente. A gente já sabia o que acontecia. Eu lembro de olhar tipo, o que está acontecendo na Itália e a previsão dos cientistas de quando aconteceria aqui e como aconteceria aqui. E aí isso fez o quê? Fez com que a gente pudesse pensar em estratégias para amenizar. Então, olha que interessante, a forma como foi divulgado, né? Que aconteceu num tempo rápido e que deu tempo para os profissionais aqui se prepararem para o que ia chegar, né? De alguma forma. O que estava acontecendo na China também, né? Como que eles fizeram lá, que a gente viu depois que foi errado. Que eles colocaram todo mundo junto. Sim. Não deveria ter colocado, né? Não devia ter colocado todo mundo junto. E o que a gente pode fazer diferente. Sim. A gente tira uma lição muito grande, né? Que foi uma das perguntas, né? A diferença da divulgação e da disseminação. Porque pandemia foi uma escola pra gente. Foi um momento em que misturou tudo. Disseminação de ciência com divulgação científica. Então, pessoas leigas estavam tendo acesso a linguagens técnicas super difíceis. E aí tomavam condutas que não tinham ciência nada a ver. Alguma. Ao passo que cientistas estavam usando informações que não eram seguras o suficiente para implementar protocolos medicamentosos, por exemplo, ou de condutas práticas. Então, assim... A gente está chegando no final já. Eu vou para a última pergunta. E como vocês... A gente já falou um pouquinho do futuro, né? Como vocês enxergaram isso. A gente passou um pouco da pandemia. Mas como que essa articulação, né, informação na saúde vocês acham que vai ser no futuro, né? Eu acho que cada vez mais... Eu vou dar minha opinião, aí depois vocês me corrigem, tá? Por favor. Eu acho que cada vez mais os profissionais da saúde têm que aprender e têm que saber sobre comunicação, sobre articulação, né? Passar as informações e conseguir, vou colocar entre aspas, eu não sei se está certo ou se está errado, educar as pessoas, né? Informar as pessoas. Sim. Como que vocês enxergam isso? Como que vocês veem isso? Eu acho que até para a gente tirar um pouco daquele paradigma do cientista, aquele cara de jaleco, de um óculos bem grosso e que fica no fundo do laboratório. Então, acho que é legal o profissional pensar na divulgação, tanto para valorizar a profissão dele, para mostrar, olha, isso aqui que eu faço e essa é a importância para a sociedade, tanto para ele sair um pouco desse estigma, né? O cara super nerd no laboratório e não, ele pode divulgar, comunicar, articular e educar. Ele não é intocável, ele é de fácil acesso, ele deve ser de fácil acesso. Tem que ter uma linguagem fácil, né? Exatamente. Não adianta falar cientifiquez, né? Cientifiquez, academiquez. Academiquez não adianta, gente. Nas academias, nos laboratórios, é uma coisa, até porque não tem como a gente fugir dessa linguagem técnica quando a gente está dentro, mas para a sociedade. Acho que é até uma obrigação, né? Um dever, É um compromisso. É um compromisso, é isso. Tanto que nas contribuições das pesquisas acadêmicas, que é de onde nascem essas informações científicas, temos a responsabilidade de contribuir com a sociedade. Sim. Se eticamente ferir a vida ou causar danos aos sujeitos no estudo, por exemplo, esse estudo ele vai ser revisto para talvez nem ser realizado, entendeu? Se for causar danos, se os riscos forem muito altos, a pesquisa ela acaba não sendo feita. Então, esse compromisso existe desde as academias, desde as instituições de ensino. Então, a pessoa, quando parte muito para dentro da ciência, ela precisa entender que aquilo ali ela precisa ser disseminado. Não é. O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Obrigada, Lília. Obrigada, Jéssica, pelo nosso papo. Acho que foi muito bom. Acho que a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais sobre a divulgação científica.
é uma coisa importante, uma coisa que cada vez mais a gente está vendo aí no nosso dia a dia. Vou deixar as portas da iniciativa aqui de portas abertas. Espero que vocês divulguem com a gente Com muitas certeza. coisas, muitos conteúdos. E precisando, conta com a gente. Tá bom, obrigada. Obrigada. E obrigada, gente. Até o próximo episódio.